Quero convidar a igreja, nós abrimos as nossas Bíblias na carta pastoral, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, é o nosso texto dessa noite. Quando eu era pequeno, era muito comum, eu não sei se ainda se faz assim, se fala assim nas muitas igrejas, mas era muito comum quem ia anunciar o pregador ou o próprio pregador dizer: nós vamos agora para o momento mais importante do culto. Eu acho que o culto todo é importante, mas eu entendo que o momento da meditação da palavra de Deus é um momento especial, que nós possamos estar buscando o Senhor e pedindo que Ele nos abençoe e fale ao nosso coração neste momento. Tito, capítulo número 2. Nós vamos ler, irmãos, a uma só voz, os 15 versículos desse capítulo. Ok? Estamos juntos? Tito, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos meditar neste capítulo de Paulo a Timóteo, no seguinte tema: o papel da graça e da doutrina nos relacionamentos dos santos. O papel da graça e da doutrina nos relacionamentos dos santos. Eu quero fazer uma pausa aqui, uma vez que a gente usa a meditação de domingo no compartilhamento das nossas células, e eu tenho sentido um pouquinho de dificuldade algumas vezes no meu grupo de quinta-feira, quando a pessoa pega o seu boletim. Se você não tem, levante a sua mão que vai chegar um boletim até você, e ela anota apenas os pontos principais, que é só aquilo que a gente projeta aqui, e às vezes, uma vez que você vai se unir na quinta, no sábado, não lembra bem aquilo que foi compartilhado. Então eu quero lhe orientar que você, além de anotar o ponto principal, você coloque também aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Deus está ensinando-lhe através daquela sessão, daquela parte da mensagem. E assim, além de guardar melhor o conteúdo, você pode abençoar as vidas lá no seu grupo de vida, na sua célula, com a mensagem, aquilo que Deus lhe falou através da mensagem de domingo. Ok?
Então, segundo este tema, meus irmãos, Paulo escreve este capítulo, continuando o assunto do capítulo 1, onde ele vai falar dos falsos mestres, dos ensinos errados. E ele começa no primeiro versículo, encabeçando essa mudança no parágrafo, falando sobre algo fundamental no relacionamento, na ordenação da igreja. A igreja evangélica, a igreja bíblica, a igreja cristã, ela não foi criada para ser uma mera agremiação humana. Ela não foi criada para ser um grupo de ajuda, onde uns ajudam os outros. Enfim, o propósito da igreja cristã, meus irmãos, é ser, como ela mesma é definida na Bíblia, baluarte da verdade. Ou seja, um exemplo, um modelo da verdade bíblica sendo vivida. Inclusive, todas as outras noções cristãs, elas são secundárias se a verdade não é preservada. Porque se a verdade não está sendo reafirmada, o amor que vai ser vivido vai ser não bíblico. Se a verdade que não está sendo afirmada, a esperança que vai ser vivida não vai ser bíblica. A pregação não vai ser bíblica, a comunhão não vai ser bíblica, porque é a verdade que ordena todas as coisas. E no primeiro versículo, Paulo diz: você, porém, em contraste com os falsos mestres, com os falsos ensinos que estão lá no capítulo 1, depois você pode ler com calma, ele diz: fale o que está de acordo com a sã doutrina. Literalmente, sã doutrina significa a doutrina saudável, aquela que não é corrompida. É interessante que o termo grego para sã, para saudável, é um termo da onde provavelmente vem a nossa palavra higiene. Ou seja, é algo que não está contaminado, é algo que não está sujo, é algo que não está corrompido com nada. É algo que você faz um teste do Inmetro e você recebe o selo de pureza. É algo que não tem nenhum elemento externo àquilo que ela foi planejada. Isso, meus irmãos, é muito importante porque nós não fomos chamados para reinterpretar a palavra de Deus, mas apenas para olhá-la, interpretar naquilo que ela já é e aplicá-la à nossa realidade. Primeiro ponto da nossa mensagem hoje, para você se orientar, é o seguinte: uma igreja bem pastoreada fundamenta-se na doutrina. Uma igreja bem pastoreada, uma vez que Paulo está escrevendo a Tito, que era o pastor colocado por ele sobre as igrejas em Creta, essa ilha do Mediterrâneo, uma igreja bem pastoreada, ela fundamenta-se na doutrina. E assim, meus irmãos, em contraste com tudo aquilo que era ensinado de maneira errada, Tito é orientado a ensinar à igreja aquilo que ele mesmo havia recebido do apóstolo Paulo. E, meus irmãos, como a gente já tem falado muitas e muitas vezes nesta igreja, em muitas e muitas mensagens, nós vivemos dias onde a palavra de Deus tem sido circunstancialmente, toda hora, desrespeitada. Inclusive Paulo, escrevendo para o seu outro escudeiro, Tito era um, Timóteo era o outro, ele diz que nos últimos tempos os homens terão o quê? Comichão no ouvido, buscando novidades, buscando coisas que lhe agradam. Então hoje em dia as pessoas querem ouvir, querem ler, querem assistir aquilo que se encaixa na sua necessidade. E muitas vezes, meus irmãos, a gente, para ser modificado, nós temos que ouvir coisas que são o contrário daquilo que nós queremos. Por exemplo, se você recebe seu exame de sangue, triglicerídeo dá lá no teto, você é diagnosticado com gordura no sangue, você é diagnosticado com diabetes, você é diagnosticado com um monte de problemas no seu exame. Você vai sentar na frente do seu médico e ele vai lhe dar uma série de orientações que estão provavelmente contrárias ao estilo de vida que você tem. Porque você chegou àquele exame de sangue por causa do seu estilo de vida, da sua dieta, da sua falta de exercício, das coisas que você convive na sua vida, no seu dia a dia. Então ele vai dizer, olha, você tem que sair da sua casa e começar a fazer uma caminhada todo dia. Você tem que perder 10 quilos. Você tem que cortar o açúcar, diminuir o sal. Ou seja, você vai mudar o seu estilo de vida.
E tem até uma brincadeira que uma mulher foi no médico e o médico começou a cortar. Aí ela virou para o médico e disse: agora só falta o senhor me pedir para cortar os pulsos, de tanto que o senhor está me tirando as coisas que eu gosto. Por quê? Porque mudanças não são fáceis. E meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós queremos mudança, nós queremos transformação, é obrigação de um púlpito, é obrigação de um pastor, é obrigação nossa quando estamos cuidando da liderança da igreja, transmitir aquilo que a palavra coloca para a nossa vida. E ela não vai sempre combinar com o meu estilo de vida, com aquilo que eu estou fazendo. Nós vamos ver isso mais ao longo do texto, mas a sã doutrina, ela vai ser saudável, uma saudável doutrina, uma doutrina pura, se ela for obedecida conforme a palavra de Deus nos orienta. Eu creio tanto nisso, que esta semana mesmo eu comentava e até mencionei aqui com alguns irmãos, com uma pessoa sobre questões religiosas. E depois que eu descobri que ela gasta 20 minutos com uma cerimônia religiosa todo dia na sua casa, com um hábito religioso todo dia na sua casa, eu disse a ela o seguinte: eu queria lhe sugerir que durante uma semana você investisse esses mesmos minutos apenas orando, pedindo: Deus, me mostra quem você é, e lendo a palavra de Deus. E a orientei sobre alguns textos. Porque eu acredito, meus irmãos, que a influência da palavra de Deus na vida da pessoa, no lar da pessoa, até mesmo na vida profissional da pessoa, pode trazer transformações que a religião não traz. Perceba que Paulo não orienta Tito a ensinar à igreja hábitos religiosos. Inclusive, doutrina é ensinada com uma palavra com significado ensinado de maneira errada, quando muita gente confunde doutrina com hábitos religiosos. Por exemplo, uma pessoa também falou comigo perguntando como era a nossa igreja, e ela disse: não, a doutrina na minha igreja é diferente. Aí ela falou de não assistir televisão, de cumprimento de saia, falou de usar véu. Isso não é doutrina. Isso são usos e costumes. Doutrina, meus irmãos, é a doutrina da justificação, da salvação, do Espírito Santo, doutrina bíblica, da bibliologia, a doutrina da escatologia que nós estamos estudando de manhã. Ou seja, são as ordenações da palavra de Deus sobre aquilo que nós cremos. Porque aquilo que nós cremos vai influenciar aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós cremos vai influenciar aquilo que nós fazemos. E é muito mais eficaz do que você dar um conjunto de regrinhas. Entrou para a comunidade Bastavideira? Pega aqui, assina isso aqui, tá? Rubrica cada página, está aqui o que a gente faz e o que a gente não faz. Isso não significa que, como igreja local, nós não tenhamos algumas orientações do que você deveria ou não deveria fazer na sua vida. Mas não é isso doutrina, mas aquilo que a palavra de Deus ensina para a nossa vida. Agora, meus irmãos, na sessão mais longa que eu quero destacar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar um segundo princípio muito importante em Tito capítulo 2, que eu dei o título seguinte: o fundamento da doutrina influencia os relacionamentos dos santos. Perceba, meus irmãos, que no versículo 1, Paulo orienta Tito para que ele falasse de acordo com a sã doutrina. E agora do 2 até o 10, ele vai falar sobre relacionamento. Então veja muito bem que o que Paulo tinha em mente não era simplesmente como você deveria cantar na igreja, como você deveria fazer o culto, mas como você se relacionaria com as pessoas. E detalhe, ele nem esgota o assunto. Como você se relacionaria com as pessoas no seu dia a dia, porque isso reflete aquilo que você crê. No versículo 2, ele começa falando dos homens mais velhos, e aqui ele está se referindo àqueles que já são adultos. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Paulo menciona, meus irmãos, 3 padrões aonde a nossa vida deve ser baseada: fé, amor e perseverança. É curioso que fé e amor geralmente é acompanhado nas cartas de Paulo por esperança.
Mas eu acredito que ele está colocando perseverança aqui no mesmo sentido, porque a fé firma aquilo que nós cremos. O amor vai definir como nós tratamos as pessoas, como nós lidamos, inclusive, com os perdidos. E a perseverança, ou a esperança, como ele geralmente usa, trata da volta de Cristo. E assim, meus irmãos, para nós homens, a primeira coisa que ele fala é como nós vamos nos comportar no mundo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus fala sobre ser moderado, que é o contrário de ser uma pessoa com excessos. O que é ser moderado no século 21? Como nós poderíamos, meus irmãos, fazer uma aplicação prática desse texto 20 séculos depois daquele que ele foi escrito? Será que nós poderíamos aplicar da maneira como nós usamos e administramos os nossos bens? Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu era adolescente, um pastor perguntou para mim: se você pudesse comprar um carro, qual carro você compraria? E eu, adolescente, obviamente não estava saindo do meu bolso. Bem, não saía do meu bolso nem para comprar uma bicicleta, confirmado um carro, né? Eu disse: pudesse comprar um carro quando eu crescer, ia ser uma Ferrari. Aquele pastor sorriu e disse: vamos supor então que você tenha dinheiro suficiente para comprar uma Ferrari. Diga de passagem, a mais barata custa R$250 mil. E essa é chinfrim. Supondo que você tenha dinheiro para comprar uma Ferrari. Aí ele fez a seguinte pergunta: você quer servir a Deus? Eu falei: sim. É adequado para alguém que quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar ter uma Ferrari? E eu parei. Mas e se eu puder? Foi a minha pergunta. Ele falou assim: eu não disse isso. Eu disse: você pode, você tem dinheiro. Vamos supor que alguma coisa aconteceu e você se transformou num adulto muito rico. Diz passagem, tal coisa não se configurou, como os irmãos podem ver. Você poderia ter essa Ferrari? E, meus irmãos, aquela pergunta dele eu matutei a semana inteira. E quando nós voltamos, meus irmãos, eu chego à conclusão que é isso que Paulo está se referindo aqui. Porque, meus irmãos, ter uma vida moderada é ter uma vida dentro daquilo que é adequado ao seu papel de cristão, como homem cristão, aonde você está. E eu posso refletir isso em todos os bens que a gente puder pensar. A grande pergunta, meus irmãos, não é se eu posso fazer tal coisa, mas eu preciso ou eu devo fazer aquilo. Isso reflete uma vida moderada. Isso reflete uma vida que está pautada para glorificar a Deus. O texto ainda diz que este homem é digno de respeito. Qual é a opinião que os meus colegas de trabalho têm a meu respeito? Será que eles me veem como uma referência? Não necessariamente porque eu seja um chefe de departamento ou qualquer coisa. Eu posso simplesmente ser um funcionário, um escriturário. Mas eles me veem como uma referência de respeito. Eles me veem como alguém confiável. Nos lugares que você frequenta, as pessoas lhe veem como referencial, alguém que eles deveriam respeitar. Sensatos. Alguém que trabalha, que age, que se porta com sensatez, da forma como lida com as pessoas, da forma como resolve os conflitos. E aí, finalmente, sadios, novamente usando a mesma expressão da doutrina sã, na fé, no amor e na perseverança. Eu quero resumir isso aqui, meus irmãos, no seguinte: homem cristão, você foi chamado para ser referência. Você foi chamado para ser referência para a sua família, para o seu local de trabalho, para a sociedade. Na nossa igreja anterior, por ser igreja de bairro, 3 vezes, nos 7 anos que ficamos lá, flertaram com a possibilidade de me indicar para um cargo político. E eu brincava: querido, eu não vou me candidatar a vereador ou deputado, porque eu já sou ministro. Como é que eu vou andar para trás? Ministro do Evangelho. Mas eu brincava e dizia: não, muito obrigado, eu estou bem, eu não tenho nenhuma pretensão política. Mas sabe por que, meus irmãos, eu nunca me candidatei? Primeiro, obviamente, porque nunca houve nem sequer o assobio de Deus nessa direção na minha vida. Mas porque eu não consigo ver o meu nome associado à política e preservar a minha honra e o meu respeito. Mesmo que eu não fosse me comportar como 90% dos políticos desse país.
E eu estou sendo bondoso nos 90%. Eu não conseguia ver o meu nome associado à política e ainda assim manter a minha honra. A questão não é só se eu não vou entrar em negociata ou não entraria. A questão é a vergonha das verbas de gabinete, a vergonha de um salário absurdo diante daquilo que uma professora ganha. Então, meus irmãos, a classe política no nosso Brasil não é uma classe honrada, porque aceita todos os privilégios que tem. E eu não conseguia ver o meu nome associado a isso, e ainda assim manter-me como uma referência para o bairro aonde a nossa igreja estava. Estou dando um exemplo, meu querido, mas você pode aplicar a sua própria vida lá onde você está. E eu quero estender isso aqui aos rapazes. Você tem almejado, você adolescente, você jovem, uma vida adulta como uma referência? O seu projeto de vida lhe levará a esse estado como adulto, onde você será um homem que será referência para as pessoas ao seu redor? E para completar esse quadro, meus irmãos, agora, Paulo orienta Tito para se voltar para as irmãs. No versículo 3 ele diz, semelhantemente, não dá para você cuidar só de um lado, tem que cuidar do outro. Ensine as mulheres mais velhas, e eu me refiro aqui às mulheres que já são adultas, não necessariamente porque já tem cabelo grisalho e o coque na cabeça, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Via de regra, meus irmãos, nessa altura, essas irmãs provavelmente já tinham os filhos prontos ou já saindo de casa. Era comuníssimo casar-se muito cedo naquela época. Tendo seus filhos fora de casa, o seu tempo livre se tornava muito mais abundante, não é isso? Mãe de criança pequena, de criança até de adolescente, tem muitos afazeres. À medida que eles vão saindo de casa, o nosso tempo vai melhorando, né? Não há tantos, a não ser que você decida criar os seus netos, péssima decisão, mas se isso não acontecer, você terá o privilégio de ter agora mais tempo nas suas mãos, e assim aconteceu com essas irmãs. E havia muito naquela sociedade em que elas tendiam, como o texto diz, a uma vida um pouco desregrada. Por isso o texto diz, não escravizados a muito vinho. Nós já ensinamos nesta igreja que naquela cultura a bebida alcoólica não era problema nenhum, tanto que as próprias orientações para os líderes da igreja era que eles não fossem apegados ao vinho, mas não há nenhuma proibição. Nós temos na nossa igreja uma orientação de total abstinência, uma vez que a sociedade brasileira não vê o álcool com bons olhos, mas não há nenhum versículo na Bíblia que proíba o uso de álcool. Na verdade, é uma orientação por amor, pelo escândalo que o álcool traz em nossa sociedade. Fechando esse parênteses, o texto fala para as irmãs sobre terem uma vida onde elas são reverentes na sua maneira de viver. Não caluniadoras. A gente pode trocar essa palavra por diz não maledicentes, não fofoqueiras. Como é que nós poderíamos, meus irmãos, novamente passar 20 séculos e aplicar isso às mulheres de hoje em dia? Minha irmã, a sua roupa. A sua roupa, se você hoje fosse sair num encontro com Jesus. Inclusive tem um filme muito bom, em que uma mulher é convidada para um jantar, ela acha que é uma armação do marido, mas quando ela chega lá, quem vai almoçar com ela, jantar com ela, é Jesus. O filme é magnífico, porque o filme, na verdade, é uma aula de evangelismo. Eu recomendo. É um encontro especial, uma coisa assim, tem na locadora evangélica aqui. Se você hoje tivesse um encontro com Jesus, literalmente, corporealmente, talvez ele fosse lhe convidar para assistir o Homem de Ferro 3, eu não sei o que Jesus gostaria de assistir hoje em dia, fosse lhe chamar para comer um peixe na telha, você se iria com a mesmíssima roupa que você está vestida hoje? Ou a roupa que você costuma? Vamos ampliar. As roupas que tem no seu guarda-roupa, você poderia pegar a primeira, sem, porque você não precisa impressionar Jesus. Ele já está impressionado com você, não precisa. Você pegaria a primeira roupa, vestiria, sem precisar de nenhuma avaliação, se ela é decente ou não. E eu não estou me referindo, querido, só à igreja. Eu estou me referindo aonde quer que você vá. Porque lá, querida, você também leva o nome de Jesus. Não é só dentro da casa do Senhor ou da igreja, se você preferir. Aonde você estiver. A sua roupa reflete uma mulher santa. Uma mulher que, conforme Pedro capítulo 2, que atrai muito mais pelos atributos internos do que externos.
Essa é outra confusão dos usos e costumes da igreja evangélica, que já está passando, né? Mas era muito forte nos anos anteriores, década de 80. Nada de maquiagem, cabelo sem nenhum frisado, sem nenhum trato, né? Abaixa a vaidade. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você valorize mais o interior do que o exterior. Mas não precisa ficar andando como a bruxa má do leste, né? Lá do Mágico de Oz. Não é isso que o texto está dizendo. Você pode se cuidar para o seu marido, não é? Mas a questão é, a sua vida está sendo mais valorizada por aquilo que você tem dentro do que aquilo que você tem fora? Porque, meus irmãos, o texto continua, e no versículo 4 ele diz, vamos terminar o versículo 3. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Ora, qualquer um de nós sabe que a nossa vida ensina muito mais do que aquilo que a gente fala. Como eu posso, ou você pode, como mulher cristã, ensinar algo que é bom se a sua vida transparecer outra coisa? Agora sim, no versículo 4 ele diz, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Meus irmãos, o que o texto está nos dizendo aqui é que Deus deseja, dentro da igreja cristã, que haja uma transmissão de legado, uma transmissão de aprendizado dos mais velhos para os mais novos. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque as nossas filhas estão sendo bombardeadas, eu já falei isso no grupo de adolescentes, todo o tempo com a agenda feminista. Se você não tiver uma carreira, você é uma mulher incompleta. Se você não tiver um emprego, não for uma pessoa profissionalmente bem-sucedida, você é uma pessoa derrotada. Isso está sendo ensinado às nossas jovens pela televisão, pelos filmes, provavelmente até na faculdade onde ela está. Eu li um artigo recentemente que uma empresa estava planejando os próximos 5 anos e perguntava o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. E uma irmã em Cristo nossa estava lá no 8º mês de gravidez e perguntaram a ela, o que você pretende fazer nos próximos 5 anos? Ela disse, ora, eu vou tirar minha licença maternidade, minhas férias, e depois eu vou ficar em casa os próximos 2 anos cuidando do meu filho. Os 10 que estavam lá na mesa olharam para ela como se fosse o ET de Varginha. Porque ela estava fazendo o absurdo de dar as costas para a sua carreira para cuidar do seu filho durante 2 anos. E falaram assim, mas como assim? Como assim o quê? Foi uma decisão que eu tomei junto com meu marido, que nos próximos 2 anos de formação do nosso filho, nós íamos diminuir o nosso estilo de vida e eu ia priorizar estar em casa. Agora veja bem, meus irmãos, eu não estou dizendo que este é o modelinho que você deve aplicar na sua vida. Eu estou dizendo apenas que a sociedade não compreende se você tomar essa decisão, porque vai lhe taxar de derrotada. Uma pessoa que é capacho do marido, ou sei lá mais o que podem falar. Eu achei tão engraçado que uma vez, não sei se foi minha mãe, alguém falou assim, eu queria saber quem foi que inventou o feminismo, porque queria esganar essa criatura. Porque, querida, feminismo nunca fez nada de bom por você. Que as mulheres continuam agora fazendo mais ainda do que faziam sempre, se desgastando mais, e as doenças que matavam a nós, agora estão matando a vocês. Que bem que o feminismo fez às mulheres. O padrão bíblico, meus irmãos, nunca foi que a mulher não pode trabalhar. Dá uma olhadinha em Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, quem achará? Aí diz lá, ela acha um terreno, ela vende, ela tece, ela ajuda o seu marido. O padrão bíblico é o casal, a família, decide aquilo que melhor abençoa aquilo que você tem como projeto de vida de Deus para você. Em alguns anos, a minha esposa completa a idade mínima para se aposentar porque ela começou a trabalhar com 16 anos de idade. E eu disse para ela, olha, a minha opinião, meu desejo é que você não precise mais passar desta data trabalhar em lugar algum, se você não desejar. Porque se ela fosse trabalhar, ela teria a renda da sua aposentadoria e mais de um trabalho. Sabe por quê? Porque é isso que a sociedade inculca na cabeça das pessoas hoje. Nós vemos na sociedade, meus irmãos, que é o reflexo do texto da sabedoria. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Nada, nem nunca as coisas são suficientes. Sempre se quer mais.
E o texto diz, meus irmãos, que na igreja cristã, as irmãs têm jovens a modelar. Hoje, não quero exagerar, mas uma vez eu conversando com algumas jovens sobre como você planeja fazer quando você casar. Eu vou ter uma empregada, porque a criatura não sabia fritar um ovo. Nada, absolutamente nada. Eu falei, é mesmo? Você sabe quanto custa uma empregada hoje? Quanto é que está o salário mínimo mesmo? 720? 670, é isso? 678, é isso? Meu salário é baseado no salário mínimo e eu sei de cor. 678. Então, no mínimo, uma empregada doméstica hoje, pela lei que acabou de ser aprovada semana retrasada, custa, está preparado? Cerca de R$ 1.300 no seu orçamento. Na época, custava um pouco menos, que a lei não tinha sido aprovada, e eu falei para a pessoa, eu falei, então, minha filha, procura um marido bem rico. Ou então tem uma carreira que dê muito dinheiro. Mas e se isso não acontecer? A questão, meus irmãos, é que o discurso feminista está invadindo a nossa casa de tal maneira que não se vê outra alternativa. Mas a palavra de Deus nos mostra hoje que o desejo de Deus é que elas sejam, olha só, ensinadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Literalmente o texto aqui é a serem domésticas, serem do lar. Pastor, não concordo com isso. Não tem problema, chegar no céu você discute com Deus. E a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim, olha o propósito disso tudo, meus irmãos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Agora deixa eu abrir aqui um grande parênteses. O grande risco que as pessoas correm é olhar para esse texto e dizer, pastor, isso aí era lá no século I. No século XXI, nós é moderno. A coisa agora mudou. Modernidade não tem feito nada pelos nossos lares, meus irmãos. A modernidade tem acabado com os casamentos. A modernidade tem acabado com o respeito. Nossa casa nós não temos o hábito, que é muito salutar, eu não tenho problema nenhum com isso, de pedir a bênção. Eu pedi aos meus avós, pedi o hábito com meus pais, porque não implementaram, mas, além de pedir a bênção, a questão do respeito ao mais velho. Quantas vezes, meus irmãos, porque eu trabalho na casa das pessoas, eu estou às vezes assim, consertando o computador de um adolescente, e uma vez eu cheguei numa casa e o computador estava de costa para a porta. E naquele computador eu encontrei todo tipo de lixo. E aí o pai perguntou, e aí, qual é o estado do computador? Eu falei, você quer dizer o estado informático ou moral? E eu falei para ele dos dois. Eu falei, você quer uma sugestão? Ou tire o computador do quarto do adolescente, ou coloque o monitor virado para a porta, e ele não pode acessar mais a internet com a porta fechada. Isso vale para todos os adolescentes aqui e todos os pais também. E sabe, queridos, uma coisa interessante? Quase que aquele adolescente quebra tudo. Surtou. Ainda bem que a gente não anda armado, porque nessas situações... Brincando. E eu olhando aquela situação, eu falei, como é que é? Como diz no popular, o poste está fazendo xixi no cachorro. Os papéis estão invertidos. O que a modernidade fez por nós, irmãos? Onde os papéis que são afirmados na palavra de Deus há 2000 anos, hoje é coisa daquele tempo. Entenda, se você pegar a palavra de Deus como um todo, inclusive esse texto, o texto não é feminista. O texto está colocando você, irmã, debaixo do cuidado provedor do seu marido. Quando o texto fala sobre submissão, ele não está tratando você como capacho, não. Ele está dando você o enorme privilégio, a enorme tranquilidade de ser liderada, de preferência com um homem que sirva ao Senhor como primeiro, na primeira parte, foi dito a ele, que é modelo, que é referência na sociedade. Ora, claro, quando um dos dois coisas não funcionam, é difícil. Mas quando as coisas funcionam, versículo 6, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Você, jovem,
Em tudo seja você mesmo. E agora é o líder, é o pastor, é o líder de grupo familiar, é o discipulador. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Finalmente, meus irmãos, nessa parte, Paulo fala sobre a necessidade do ensino da palavra tocar em situações e coisas difíceis, como a gente está falando aqui. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Eu raramente ouço uma palavra nas igrejas em que já andei que contradiz esse conceito moderno de família que a gente está vendo hoje em dia. Porque as pessoas têm medo, talvez os pastores, da sua audiência não gostar. Tem uma meia dúzia de adolescentes aqui que de repente estão assim, não vou mais curtir o comentário do pastor, ele acabou de dar uma orientação que eu não gostei para os meus pais. Mas isso, meus irmãos, é o que Paulo está dizendo. É falar as coisas difíceis. Falar as coisas que são difíceis de engolir. E eu agradeço muito a Deus porque Ele colocou na minha vida homens de Deus que de vez em quando me chamavam, como diz na minha terra, na chincha. Me chamaram na conversa. Teve uma vez, meus irmãos, um pastor me chamou, me levou lá fora do templo. Foi bíblico até nisso, não foi na frente dos outros não. Chamou lá fora, porque eu estava sendo exageradamente zeloso, estava passando por cima do irmão e por cima do amor que deveria ter por ele. Ele me chamou lá atrás e disse: Joverci, eu admiro o seu zelo, mas você não é Deus. E se você já o advertiu, se você já o orientou, ele continua querendo fazer errado, deixe-o com Deus, você não é Deus. E meus irmãos, na hora eu não gostei não. Na hora eu fiz beicinho. Só por dentro. Mas eu agradeço muito pela vida do pastor Ed Hallock, que me chamou naquilo que eu estava errado. E a lista é longa. Eu já fiz cada besteira. Mas, meus irmãos, aquele que instrui, pastor, líder de grupo, discipulador, professor de escola bíblica, ele tem que estar com integridade e seriedade no seu ensino. Não pode só ensinar aquilo que é bonitinho, aquilo que agrada, mas também, infelizmente, aquilo que muitas vezes não cai muito bem aos nossos ouvidos, que vai tirar os comichões, né, lá de Timóteo, mas vai trazer uma orientação verdadeira. Para terminar, meus irmãos, esse ponto, versículo 9 e 10, Paulo vai falar agora de uma relação que não existe mais nos nossos tempos, mas que era comuníssimo na igreja da época, que era a relação de escravos e seus mestres. Eu sei que você tem um pouquinho de dificuldade de compreender isto, mas a orientação cristã para a relação de escravos na época nunca foi de abolição. Novamente, tem problema com isso? Faça disso a sua primeira pergunta quando chegar no céu. Porém, durante toda a palavra de Deus no Novo Testamento, eles eram orientados a tratar com humanidade, a cuidar e zelar daqueles que lhes serviam. Mas preste atenção, meus irmãos, que aos escravos, versículo 9, Paulo orienta o seguinte: ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a postura deles atrairia as pessoas para o Evangelho, para o ensino do Evangelho. Como é que a gente aplica isso 20 séculos depois? Uma vez, como eu disse, nós não temos a mesma relação de escravos e mestres hoje, mas nós temos a relação de subordinação profissional. É claro que nunca foi a mesma coisa, ninguém é escravo do seu empregador, mas será que você é um modelo dentro do seu ambiente de trabalho? E eu não me refiro apenas se você tem aquele chefe maravilhoso, né, feliz toda a vida, seu chefe chega segunda-feira cantando, bom dia, funcionária querida e tal. Mas se você também tem aquele chefe que chega, eu já falei isso aqui há algumas semanas, né? Bom dia, chefe. Ele já chega rosnando. O chefe bonzinho, sorridente, né? Esse é mole. Mas aquele chato, cri-cri, né? Provavelmente ainda descrente, e aí? Será que não se aplica a mesma coisa? Eu creio que sim.
Qual é o nosso comportamento? Porque, meus irmãos, o meu comportamento vai definir como isso reflete na palavra de Deus. Não é como termina o versículo 10? Para que assim o nosso comportamento torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Aquilo que nós fazemos, como nós tratamos. De repente ele chama você lá na sala dele. Está frustrado, fim de semana não foi como ele queria. Ele ia pescar e choveu, ou sei lá o que ele ia fazer. Brigou com a mulher, chutou o cachorro, resolveu descascar em cima de você. E ele vai, é antiprofissional, você ainda pensa na palavrinha assédio moral e tudo mais. E você responde com mansidão. Você dá outra face. Você responde como cristão. Qual é o efeito disso? O texto diz. Deus vai começar a agir na vida dele e ele vai começar a se perguntar: por que esse cabra é assim? Por que essa pessoa está sempre sorrindo? Eu me lembro, meus irmãos, de uma irmã que era empregada doméstica, lá no Rio de Janeiro. E nas duas casas que ela trabalhou, as duas patroas dela ganhavam só o salário mínimo, lembra? Isso é 20 e tantos anos atrás. As duas patroas delas perguntavam: fulana, uma delas muito rica, morava no bairro de Guanabara, o mais rico da minha região. Fulana, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha da nossa família? Ela falou: como assim, patroa? O que você acha? Não, tudo bem. Não, seja sincera. Você vê aqui, tal. Olha, eu acho que vocês têm muito e brigam muito. E a patroa disse: é isso que eu queria ouvir mesmo. Porque eu queria lhe perguntar: você mora lá na favela. Você tem tão pouco. Quantas vezes você já levou aqui resto do almoço, do jantar para a sua casa? Quantas vezes você levou os tênis que os meus filhos usaram 3, 4 meses e não quiseram mais? As roupas. E você está sempre sorrindo. Você está sempre disposta. Até de vez em quando meu marido está mal-humorado, briga com você sem motivo, você nunca perde o sorriso. E Deus colocou, meus irmãos, no coração daquela patroa o desejo de conhecer o Deus daquela empregada doméstica. E esse testemunho não é único. Iris Abravanel, alguém sabe quem é essa mulher? Quem é ela? Esposa do Silvio Santos, foi ganha para Jesus por uma das pessoas que trabalhava na sua casa. Como você pode, numa posição de subordinação a alguém, levá-lo ao conhecimento de Cristo se o seu testemunho, declara contra você? Não tem como, né? Mas o texto diz, meus irmãos, que o nosso comportamento vai trazer atração ao Evangelho. Uma igreja bem pastoreada fundamenta-se na doutrina. O fundamento da doutrina influencia os relacionamentos dos santos. E para terminar, os relacionamentos dos santos são sustentados pela graça até a volta de Cristo. A essa altura você deve estar se perguntando: pastor, ser esse homem que você está dizendo aí na Bíblia, que Paulo está dizendo, não é mole não. Ser esta mulher, no mundo machista, feminista que a gente tem hoje ao mesmo tempo, né? Não é mole não. Ser esse jovem, ser essa jovem, ser esse funcionário, isso aí é sério? É para valer? Está valendo para 2013? Está valendo para Boa Vista? Isso vale para o Brasil? Isso vale para hoje? A resposta, é clara, é sim. Porque agora, meus irmãos, com a introdução de um porquê no versículo 11, Paulo vai explicar como que tudo isso pode acontecer na nossa vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça, nos ensina ao quê? A renunciar à impiedade, às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando Paulo usa essa expressão, meus irmãos, ele está dizendo nesta era, aonde ele está continuamente até o dia de hoje e além, até a volta de Cristo. Não era lá no ano 50 e pouco depois de Cristo.
É nesta era onde nós estamos ainda vivendo. E o que proporciona isso? A graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Um dos grandes problemas na vida de alguns cristãos é que eles compreendem que a salvação é pela graça. Estamos juntos? A gente sabe que não fizemos nada, Jesus morreu na cruz dos nossos pecados, né? E não há nada que possamos contribuir na nossa salvação, etc, etc. Ótimo, estou salvo, meu nome está no livro da vida, aleluia, glória a Deus. E agora? Pela mesma graça que você foi alcançado, agora você precisa aprender a viver. Se você que começou pela graça tentar se aperfeiçoar no seu próprio esforço, você não conseguirá ser o homem, a mulher, o jovem e a jovem de Tito capítulo 2. E da Bíblia toda, que se importa. É só pela graça. Não há como. Porque, meus irmãos, o pecado dentro da minha vida age contra tudo aquilo que está escrito aqui. Sabe uma das coisas mais interessantes? Vamos falar sobre a relação de marido e mulher. Você já reparou que um dos maiores defeitos, se eu estiver errado, me corrija, um dos maiores defeitos dos homens de hoje é fugir da responsabilidade? É só você ver quantas mulheres solteiras criando filho você tem por aí. Que o cabra compareceu, foi-se embora e não quer saber de nada. Se não for obrigado pela justiça, nem pensão ele paga. Então, um dos maiores problemas dos homens de hoje, ou há muito tempo, é fugir da sua responsabilidade, e mesmo muitas vezes quando é casado, de liderar a sua família, de criar os seus filhos. Por outro lado, uma das maiores lutas das mulheres é conseguir compreender o papel de submissão. Não é exatamente aquilo que nós vimos no nosso texto aqui de Tito capítulo 2? Você sabe por quê, meu irmão? Porque no versículo 12 ele diz que a graça, só a graça, que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. Em outras palavras, ao meu pecado. Meus irmãos, de vez em quando eu estou lá no meu escritório, eu fico grande parte do meu tempo ali, trabalhando, estudando ou até no momento de lazer. E eu estou aqui, como estava essa semana, consertando esse computador, esse notebook, aconselhando aqui no Facebook um irmão, no telefone aconselhando outra irmã, e aqui pesquisando um negócio na tela do computador, e aqui, aquilo. E aí chega, eu nem lembro qual, um dos meus filhos. E nesse cenário inteiro aqui está a prioridade. E, meus irmãos, eu tenho que fazer um esforço hercúleo para deixar de lado estas responsabilidades dessas pessoas e dizer, um minuto, meu irmão, só um minuto, e resolver este problema aqui. Ora, se fosse uma vez, seria mole, mas não é. Inclusive tem uma história que rola pela internet que hoje em dia é: mãe, cadê meu chinelo? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Mãe, não sei o quê, mãe. E o pai só serve para te perguntar, cadê a mãe? Eu rejeito isso em nome de Jesus. Isso, meus irmãos, é mais uma arquitetura do diabo para transformar ou acabar com os papéis dentro dos nossos lares. Eu digo, meus irmãos, com todo o temor do Senhor, quem dirige o meu lar sou eu. E eu prometo a você que se tivesse uma alternativa, eu toparia. Porque não é mole vestir calça. Eu vou dizer aqui aos jovens solteiros: não quer? Fique solteiro. Não tenha filhos. Agora, se você os tiver, prepare-se, porque o modelo está lá em Tito capítulo 2. E não é brincadeira. Ser marido e ser pai não é para fracos e covardes. Não é para quem quer prolongar sua adolescência para depois dos 30, dos 40 anos. Mas é para aqueles que decidem viver o modelo já determinado por Deus, não no Novo Testamento, lá desde o Jardim do Éden, e prolongado por toda a Bíblia e até a nossa vida. Por que não conseguimos fazer isso, meus irmãos? Porque se não recorremos à graça, a impiedade e as paixões humanas vão tomar conta da nossa vida. E nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito, e geralmente não vai dar certo. O contrário disso, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, viver da maneira de Deus nesta era presente.
Será que não é isso que Deus deseja das nossas vidas, dos nossos lares? Eu tenho certeza que sim. Vidas que glorifiquem a Deus. Lares onde o esposo, a esposa, estão educando seus filhos no temor do Senhor. Que priorizam, meus queridos, a vida espiritual dos seus filhos acima mesmo da escola ou do sucesso profissional no futuro. Que priorizam a vida espiritual em família. Que sabem da necessidade de ter Deus como centro do seu lar. Qual é o nosso prazo, queridos, para nós vivermos isso aqui que está no versículo 12? Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte. Este é o prazo, querido, de validade da nossa família. É durante toda a nossa vida. É tão interessante, meus irmãos, eu admiro mesmo. E na internet tem uns 2 ou 3 exemplos. Tem um irmão aqui em Boa Vista que a sua esposa está numa cama há vários anos. E ele continua orando e esperando para que ela se recupere. Ela teve um AVC. Na internet foi colocado o vídeo de um jovem que já estava com o seu casamento planejado e tudo mais. Inclusive ele participou daquele festival de música, aquele programa de música American Idol. E a jovem sofreu um acidente de carro e ficou com muitas sequelas. Ainda assim, ele casou com ela e continua cuidando dela. E tem um outro exemplo lá. É lindo, eu acho maravilhoso isso. Mas você já reparou como a nossa sociedade olha para esses parcos exemplos e diz: ah, se todo mundo fosse assim. Porque nós estamos faltando modelos de gente que paga preço dentro dos nossos lares. O até a morte o separe foi substituído para até que você satisfizer os meus desejos, as minhas necessidades. Casa-se hoje para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Como eu falei na última reunião dos jovens, ou da UBAER, não lembro bem, cuidado com o meu aconselhamento pré-matrimonial, que existe uma possibilidade de você desistir do casamento. Porque, meus irmãos, nós somos chamados para uma vida de santidade por toda a nossa vida, ou até a volta de Jesus. Você sabe o que é toda a sua vida? Uma pessoa mais velha aqui está 50 e poucos anos. Eu, esse mês, já faço só 43. Pela expectativa brasileira, eu ainda tenho 30 anos, 40 de casamento. Coitada da Leila. Você sabe o que é isso? Você sabe, querido, que você abrir mão, renegar as suas paixões, renunciar à sua impiedade e buscar dentro desse relacionamento viver uma vida que vai buscar servir ao outro, aos outros, aos filhos também. E, meus irmãos, nós somos chamados para agirmos assim, porque o versículo 14 diz: esse Jesus que nós esperamos se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É tão bom o pensamento de Paulo, porque ele fecha sempre direitinho. Ou seja, querido, as obras não servem nada na sua salvação. Para ter o seu nome escrito no livro da vida, se você que está aqui esta noite ainda não tem certeza da sua salvação, para ir para o céu, pouco importa se você é bom pai, boa mãe. Na verdade, você pode até ser um bom ladrão, como foi chamado o cara lá da cruz, né? Pouco importa se você é traficante ou cuida de uma ONG que salva as baleias. Pouco importa se você é bandido ou você ajuda os meninos de rua. Porque a sua obra, boa ou má, em nada influencia a sua salvação. Porque ela é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus. Agora, uma vez salvo, as suas obras têm 2 propósitos. 3. Número 1, glorificar a Deus. Número 2, atrair as pessoas para Deus, como nós já vimos nesse texto. E número 3, reservar para você recompensas na eternidade.
glorificar a Deus, atrair as pessoas para Deus e trazer as recompensas de Deus na sua vida. Já que já está outra mensagem para um outro domingo. Ou seja, as obras que estão mencionadas aqui só são possíveis se você já conhece a Deus. Se o seu lar está debaixo do cuidado do Senhor. Se no seu casamento você vive um triângulo amoroso. Não o da novela, mas o bíblico. Eu, o meu cônjuge e Deus. Aonde Ele é o fiel da balança. Aonde Ele é o voto de Minerva. Empatou? Deixa Deus decidir. Veja que a palavra de Deus orienta. Porque fazendo assim, meus irmãos, nós estamos glorificando a Deus. E o texto fala que foi por isso que Ele nos salvou. Para nos purificar, nos remir, perdão, de toda a maldade e purificar-nos. Para sermos um povo seu, um povo que reflete a sua pessoa. E finalmente o versículo termina. É isso que você deve ensinar. Exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Sabe, meus irmãos, algumas das coisas que a palavra de Deus nos pede como pregadores para nós pregarmos não são fáceis. Isso não é um texto fácil. Até porque em muito dele eu ainda tenho que crescer e muito. Tenho que aprender e muito. Mas é daí, meus irmãos, que vem a autoridade não só de um pregador, mas de uma igreja. Quando ela está baseada na palavra de Deus. Naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E você? Você deseja ser uma igreja bem pastoreada, fundamentada na doutrina? Você deseja que o fundamento dessa doutrina influencie os seus relacionamentos, os relacionamentos dos santos? Finalmente, esses relacionamentos estão sendo sustentados pela graça de Deus, pela capacitação de Deus até a volta de Cristo? Ou seja, a próxima vez que você disser, pastor, eu não aguento mais essa mulher, você já sabe, na verdade, que está lhe faltando graça. Pastor, eu não aguento mais esse homem. Você sabe, na verdade, que você não está usufruindo da graça de Deus. Pastor, se o senhor conhecesse os meus pais... Não, eu não conheço provavelmente como você, mas Deus conhece. E Ele acabou de dizer que a graça é suficiente. Pastor, esse menino... A verdade é, meus irmãos, que Deus não nos dá nada para nós fazermos, sem que Ele dê a proporção da graça que nós precisamos para fazer. Absolutamente nada. Deus não lhe entrega nenhuma tarefa nas suas mãos. Segundo o testemunho da palavra de Deus, sem que Ele proporcionalmente derrame a graça dEle para que você possa fazer aquilo. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Deus querido, nós queremos em nome de Jesus experimentar, Senhor, de um lar regado pela Tua graça. De uma vida, ó Deus, aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, na igreja, onde a Tua graça seja, ó Deus, este ambiente onde nós nos movemos. Reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, a nossa pequenez. E reconhecemos, ó Deus, que precisamos ser ensinados, educados pela Tua graça, para renunciar à impiedade e fazer aquilo que Tu desejas de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de maneira que atrai as pessoas ao Teu Evangelho. Vidas que reflitam a pessoa de Cristo. Que onde nós estivermos, a maneira de nos portarmos, de nos vestirmos, de falarmos, de tratarmos as pessoas, nossas relações profissionais, familiares, que seja, Deus, um reflexo daquilo que o Senhor Jesus faria no nosso lugar. Esse é o nosso desejo, Deus. Esta é a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém
e amém.